Na minha humilde opinião, eu acho que foi o papo mais fraco que a gente teve, assim. Vamos fazer um quadro aqui sobre os entrevistados que a gente fez? Vamos colocar aqui, turma, porque a gente tá no 30º podcast, né? Quando a gente começou, a gente sempre achou que é difícil trazer os convidados, mas a gente trouxe muita gente massa. Vamos começar com ele. Então a gente vai fazer uma análise aqui de uma forma muito rápida aqui, né? Dos convidados que a gente trouxe pro nosso Embase Podcast. Começar com o Diego e Vitor Hugo, mas no caso é só o Vitor Hugo. Eu fiquei chateado, assim, que o Diegão não veio. Perdeu, Diego. Foi muito bom esse papo. Porque quando a gente chama uma dupla, a gente quer, né, normalmente que os dois venham, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas enfim, a gente queria que os dois viessem, mas o Vitor Hugo mandou bem demais. Mas foi legal porque o Vitor Hugo, ele acreditou na gente no primeiro episódio e ele trouxe várias histórias super legais. A gente tava super nervoso, né? Mas o cara conseguiu, assim, ele conseguiu trazer lindamente o papo, assim, sabe? Conseguiu trazer as composições dele, o começo da dupla. Ele cantou, nossa, foi maravilhoso. Foi muito bacana. E ver meu cabelo, cara, olha meu cabelo, volta um pouquinho. Ver meu cabelo curto, agora eu tô num processo diferente aí, ó. Você vê meu cabelo um pouquinho mais cheio, ainda não tá do jeito que eu quero, tá, truca? Vai ficar ainda no time, ó. Eu tô mais encaracolado agora, né, Juliana? Transição capilar, né? Seguindo minhas raízes. Vamos para o próximo convidado. Dudu Porcena, um grande parceiro que a gente já teve treta. Dudu Porcena já teve treta com a gente já teve treta com ele, mas já foi tudo resolvido. E foi lindo esse podcast foi lindo também. Podcast, todo mundo tava esperando por esse podcast, né? Porque ainda achavam que a gente tinha tretas e enfim, foi muito lindo. A gente perdeu um voo nesse dia. O Dudu atrasou. Pô, Dudu. O Dudu atrasou pra mim no podcast. Eu não falo na frente do perto que eu tô falando. Ele atrasou e a gente se ferrou por conta do avião. Mas faz parte. Faz parte. O importante é que a gente conseguiu pegar outro voo. E ele... Um abraço pro Calazans também, ó. O Calazans comentando ali. Calazans filho. Junto. Ele tem uma visão super legal do sertanejo. É um amante de sertanejo. Você percebeu que aqui era vermelho ainda? A gente tava testando ainda qual cor que ficaria melhor, né? A ideia era fazer cada episódio uma cor para as capas serem diferentes. E rendeu, viu, gente? Vocês gostaram muito, rendeu muitos cortes. E a gente vai trazer muitas pessoas que a gente trouxe esse ano, a gente vai trazer ano que vem de uma proposta diferente, com outra pessoa, falando às vezes de um assunto específico, né? Sim. Vai ser muito massa. Vamos pro próximo. Nosso terceiro convidado foi... Humberto e Ronaldo. Pô, o Ronaldo, cara, tadinho. O Ronaldo, ele... Tadinho, pô, cara, baita de artista. Mas assim, conversando, né, o Humberto, ele domina a resenha, eu acho que dupla tem muito disso, né? Um que fala mais e outro que fala menos, pra dar uma equilibrada. A galera reclamou que ele não falava tanto. Quando ele falava, às vezes... Ele era interrompido. Ele era cortado. Mas foi uma dupla muito legal, uma dupla que a gente admira. Gostamos muito deles. Participou da nossa paixão pelo sertanejo universitário, total. né? E, poxa, foi uma honra, foi uma grata surpresa ter eles aqui. Christian Ribeiro. Icônico. Foi icônico. Aqui, ó, tem o coração, né? Um coraçãozinho, porque além da história que a gente já falou do Henrique Juliano, que ele também foi responsável, né, por essa reviravolta, é um cara que sempre tratou a gente muito bem, é um cara que sempre deu bons conselhos também. Eu falo que a gente é parceiro, né, a gente não é amigo de trocar ideias, né, mas é um parceiro que eu tenho um carinho muito grande no sertanejo, o Christian Ribeiro, e baita de um talento, né, como compositor, né. Foi, e tem uma história muito linda, uma história muito bonita, é um cara que tem um dom incrível. E, nossa, acrescentou muito. Eu acho que... Um dos melhores podcasts. Pra quem tá começando na composição, até você conseguir chegar nesse cara pra conversar com ele. Não que ele seja inacessível, tá? Mas é porque é um cara que, pô, tá rodando ali, tem uma rotina bem diferente. E o legal que o nosso podcast, que muita gente fala... Aproxima, né? Isso. De, tipo, não consigo chegar no cara. Mas, pô, seu podcast foi muito importante pra mim. Pegar uns insights. Saber como eu trilhar a minha carreira... como compositor, enfim, foi muito legal mesmo, Christian Ribeiro. Foi especial. Biguinho! Sensação. Biguinho foi legal, que a assessora dele entrou em contato. Pô, o Biguinho tá aqui em São Paulo, que tal a gente fazer, tal, não sei o quê. E aí, que tal a gente fazer ao vivo, né? Aí a gente teve essa ideia de fazer com o Biguinho. Cara, nunca vi um cara tão humilde como o Biguinho. Gente boa, tranquilo, falando, né, suas experiências com o Henrique Juliano. Cara, foi muito legal, assim, o Biguinho foi um cara muito especial pra gente aqui, né, Juliana? Foi um desafio, né, porque
Eu tava um pouco insegura, porque Ó, a gente tava de Papai Noel, verde. não era sertanejo e tal. Ficava, gente, será que vai dar certo? Mas ele é um cara super humilde, gente boa, uma pessoa leve. E foi muito legal. Foi muito massa. legal entrevistar ele e saber da história dele. Vamos pro Um próximo. público totalmente diferente. Ah, icônicos. A Kaique Felipe, pra mim, na minha opinião, é o melhor podcast, assim, que eu gostei de fazer, saca? E eu acho que para as pessoas assistirem também. Lógico que teve o do Fidelis que teve muito acesso e é muito engraçado também, mas eu acho que o do Kaique Felipe chegou em lugares... Por exemplo, o Luan Santana assistiu o podcast inteiro do Kaique Felipe, falou que, tipo, cara, foi muito bom, foi muito legal e deixou a porta aberta, né, de participar no podcast através do Kaique Felipe, que viu que é um podcast que a gente fala de música, que é focado nas experiências de música, não quer falar de polêmica, de nada. Às vezes na hora num papo ali surge alguma coisa, mas é mais música, mais histórias, né? Eles estavam aí no processo de lançamento da Saveiro, que foi um sucesso, né? Eles conseguiram alcançar... Não, eu quero trazer eles de novo, velho. Alcançar aí Eles são muito bons. os tops. E eles conseguiram contar história como ninguém, né? São contadores de história, não história de pescador, né? Histórias reais, histórias que aconteceram. Mas eles contando parece que é de pescador, né? Mas é muito Eles são legal. muito bons, A vibe muito boa e a galera se identificou bastante com eles. Foi uma entrevista que a gente não vai esquecer. Muito importante pro crescimento do Tem Base, viu? Valéria Leão foi muito importante por ser a primeira mulher também, né? No nosso podcast. O mercado que é Foi verdade, a primeira mulher. lotado de homens. A Valéria Valéria sempre tratou a gente muito bem. E ver a ideia da Valéria de mercado, né? A Valéria tem uma ideia totalmente diferente de muita gente do mercado. E foi muito importante pra gente estar aqui também, né? Olha lá, o Ícaro Gilmar respondendo, a nossa vida torta, voa. A Ícaro Gilmar também, porta abertíssimas pra vocês aqui no nosso podcast. Você vai falar nada da Valéria? Não, a Valéria, gente, eu admiro muito ela e foi incrível ter ela aqui. Sabe aquela pessoa que senta e você fica tranquilo pra conversar com ela? Não, ela tava à vontade. Ela tava à vontade de Ou deixar não sei se a gente deixa as pessoas à vontade, ou tipo, mano, é muito legal. Todos os papos da Valéria foi muito Foi uma massa. troca de leveza ali entre nós. Fala aí. Zé Henrique e Gabriel foram... Foi um desafio quando Foi um a gente... desafio. Porque assim, eu falo, né? Normalmente a gente faz mais universitário, eu sei mais sobre universitário. E quando a gente pega um artista que não foi da nossa geração, assim, é um desafio pra gente entrevistar, a gente fazer um podcast, um papo, porque muitos assuntos que eles passaram lá atrás, né, a gente não passou, a gente não sabe como funcionava. Então, foi um desafio, mas foi muito legal o papo, rendeu muito legal os cortes, enfim, foi muito massa. Enzo Rabelo. Que dizer, né? Eu vou revelar aqui, mas quando acabou o podcast do Enzo, eu achei que ia ser o pior podcast de todos os tempos. Não, porque a gente tava experiente, mas não tanto pra conseguir tirar tantas informações de um convidado Quando ele é mais reservado. é mais reservado e precisa ser, porque ele é menor de idade, então ele não pode falar tanta coisa assim. E tem um pai muito forte na mídia, então tem que Então controlar. na hora a gente sentia, tipo, a gente não conseguiu extrair o nosso melhor, né, e tudo mais. Mas o Enzo, ele desperta algo nas pessoas, que as pessoas têm muita curiosidade pra saber quem é ele, o que ele pensa. E foi legal. Foi o nosso podcast com o maior sucesso, assim, de modo geral. De modo geral, visualizações. Tanto de cortes, tanto de visualizações. E, olha lá, obrigado pelo carinho. A mãe do Enzo, né, a esposa do Bruno Marrone, falando. O respeito que a gente tratou ele pra saber sobre o Enzo, não saber sobre o Bruno. Porque muita gente entrevista o Enzo pra falar sobre o Bruno, né? E acho que foi legal por isso também. E isso reflete muito nele, né? Ele foi um menino, assim... Muito tranquilo, calmo. Muito tranquilo com a gente, muito humilde. E uma energia boa, um menino educado, inteligente. Então, foi muito legal. Apesar de a gente ter achado, assim, que a gente não tinha sido nosso melhor podcast do nosso desenvolvimento, acabou que a galera queria saber do Enzo mesmo, não queria saber de nós, não. O homem é forte, tá? Yasmin Santos. Foi especial pra mim, viu? Foi especial. Nossa, que foto bonita. Sou lindo. Sou gato. Ali eu tava com o cabelo liso ainda, não tava com a transição. Yasmin é muito importante, né, pra gente. A gente fez
como eu falei lá na nossa história, a gente revelou Yasmin com um vídeo na internet que explodiu tudo. Falo revelar, é o quê? A Yasmin, eu tinha visto um vídeo dela cantando na sala. E aí eu postei no Facebook do Meu Sertanejo. E aí esse vídeo recebeu 2 milhões de visualizações em, tipo, 2 dias. E através dele, o empresário que ela tem hoje, né, foi através desse vídeo que ele viu. Então foi muito importante pra ela e também foi muito importante pra gente, pra saber a nossa importância também. De tipo, pô, a gente consegue revelar um artista, a gente consegue dar um espaço legal pra um artista, não é verdade? Dá um empurrãozinho. Né? Então a Yasmin foi muito legal e a Ju também gostou demais de fazer com ela. Gostei muito. A Yasmin, ela falou de vários assuntos legais. E é uma menina brilhante, incrível. Também com uma energia super verdadeira. Eu senti muita verdade nela. Nossa, arrepiei várias vezes no papo dela, né? Foi um papo muito gostoso, que a gente não tem tempo de ter, assim, no camarim, né? Então foi muito legal. Próximo, Thales Lessa. Um gênio, né, gente, pra gente da composição. Gênio. Aliás, do sertanejo e também um gênio da composição. Contou várias histórias. Essa é a primeira vez que a gente fez o quadro Composição na hora, ao vivo. É o Thales Lessa, que se vocês não viram, eu acho que eu nem fiz corte disso. Eu vou fazer nas férias, que eu quero fazer nas férias uns cortes que a gente não fez ainda. Ele compôs uma música, fez uma composição ao vivo com um tema que a Ju passou, que é psicólogo de bêbado. Então, ele compôs aqui ao vivo, então, tipo, todo mundo aqui ficou impactado com o talento. Porque tem muito compositor que a gente acha que às vezes o cara é muito foda e não compõe nada, né? Ou às vezes o cara é de tema, exato. De melodia. E o Thales foi muito especial, porque a gente jogou no peito dele, ele saiu jogando tranquilamente, fez uma música muito legal. Se vocês quiserem acompanhar. Enfim, o Thales foi muito bacana. Aí sim, Sami Rico. Sami Rico, filho do Zé Rico. Sami Rico, ele foi um cara que ele apresentou uma personalidade, que se posicionou muito bem, simpático. Simpático demais. Tem um espírito jovem. O talento é absurdo, a gente não precisa falar talento, né? Mas a simpatia do cara. E assim, sempre preocupado com entregar o melhor, né? Na música, e isso foi o que a gente mais admirou nele. E foi um papo muito bom, um menino, gente boa pra caramba. E rendeu, né? Um assunto que rendeu e segurou as opiniões dele. Ficou mandando a gente cortar, não, viu, gente? Falou mesmo. Tem artista aí que pede pra cortar, mas não pediu, não. Vamos pro próximo, Lucas. Everton Neguinho. Olha ele aí. Um cara que muita gente fala dele nos bastidores e tudo mais, tal. Mas com a gente sempre foi muito legal. Sempre nos tratou muito bem. Sempre gostou do nosso trabalho, né? Inclusive a nossa casa de vidro foi através do Everton Neguinho que ele fez essa conexão. Everton Neguinho. E o papo foi massa, que o papo do Neguinho, ele foi até pra Record, filha. Ele foi outro nível. Ele evoluiu. Gente, ele evoluiu, tem base. O dono da fazenda entrou em contato com o Neguinho pra falar sobre algumas coisas que, tipo, pô, legal o seu trabalho. Pô, muito louco, cara. Muito massa. Celebridade, total. Neguinho tá no nosso coração. Bruno Rosa, na minha humilde opinião, eu acho que foi o papo mais fraco que a gente teve, assim. Falando especificamente no papo. Eu não tenho nada contra o Bruno, tá doido. Mas eu acho que foi o papo mais fraquinho que a gente teve. Porque talvez a gente não aprofundou tanto, né? E às vezes o artista, ele não tá... O convidado, ele não tá afim de intensificar tantos assuntos e responder, às vezes, de uma forma mais básica. E acaba que a gente não consegue conectar tanto o público com o convidado, que é o nosso intuito aqui. Mas nada contra. Danilo e Davi foram uma grata surpresa, né? Tem grandes histórias, composições. Nossa, verdade. São uma dupla... Olha, olhando fotos assim de reações, volta ali, Lucas. Eu acho muito louco, tipo, vem memórias, né? Muito legal. Muito massa, né? A gente foi construindo tudo aos pouquinhos e... Cara, eu preciso de uma rinoplastia, viu? Puta que pariu. Toda foto que eu vejo, eu falo, vou marcar amanhã minha consulta com um cirurgião. Poxa, eles são muito simpáticos, uns doces, assim, artistas incríveis. E só entregando bons lançamentos. Muito legal. E, na verdade, gente, a maioria deles passa, assim, 2 horas que a gente nem percebe, porque a gente vai mergulhando na história dessas pessoas e... Uma grata surpresa pro mercado sertanejo também, tá? Danilo e Davi vem aí com tudo, né? Já revelações. Estão aí, mas acho que ano que vem novidade boa deles, viu? Vamos pro próximo.
Ah, Nayara. A Nayara tem um episódio muito grande. Não é um episódio, né? Ela tem um nome forte no TV Meu Sertanejo porque a gente fazia as piores do ano. E ela sempre tava lá. E ela sempre tava lá. A gente falava que ela era sócia do quadro, né? E a gente batia na Nayara, batia. E aí, quando a Nayara chamou a gente pro DVD dela, o Araguaia, que inclusive ainda não saiu, a gente achou estranho, né? Porque, pô, a gente que bateu, né? Criticou tanto. Chamar a gente ficou meio estranho, meio assim, com o pezinho atrás. Mas depois que a gente conheceu a Nayara, conversamos com ela. A gente entendeu, né? A gente entendeu, ela topar de vir no podcast, né, Juliana? A Nayara, ela foi pra mim, pra minha profissão, pra minha carreira Uma baita de aprendizado aqui. da comunicação, um instrumento de Deus, assim, porque ela me ensinou muito, não ela, mas a história dela. E eu, o tanto que eu bati nas músicas dela, me ensinou muito sobre humildade e sobre ouvir o outro lado da história. Enquanto eu tava criticando as músicas dela, ela tava sofrendo com o relacionamento, com a vida empresarial dela, com a estrutura empresarial da carreira dela. E só depois que a gente foi ter essa oportunidade de ver o lado dela, esse dia que eu consegui entender tudo o que acontecia, porque que ela, que tinha um talento, na minha opinião, que tem um baita talento, estava tomando esse rumo na profissão, né? Na carreira. Então, esse dia ficou marcado para mim. Me transformou, de fato, assim, uma pessoa melhor. Papo emocionante, né? Foi um dos papos que o pessoal mais gostou. A gente já sabia que seria assim, porque o Vanucci, ele tem uma história muito legal e muito original. E ele é um cara que nasceu pra isso, ele nasceu pra comunicação, ele nasceu pra... As fotos é pancada, né? Pra ser da produção de eventos, ele nasceu pro mundo do show business, né? Não, e assim, teve os principais cortes do Tem Base Podcast é dele, né? Tem uma história, nossa, acho que é a história mais... Não é pesada, né? É mais marcante, assim, né? Com vários... Mais intensa, mais né? intensa, né? E, pô, ele tava de coração aberto, falou tudo Tava com vontade Tem de Base acontecer. Podcast. Foi muito legal, porque ele já participou de diversos podcasts, né? E mesmo assim a gente conseguiu extrair muita coisa legal, ter bons resultados também com o Vanucci. E a gente tava fazendo podcast em Goiânia, né? Tanto da Nayara, tanto do Vanucci, tanto do Elcio de Carvalho. A gente fez o podcast temporada em Goiânia, lá. a temporada lá, porque a gente ia fazer um evento em 2 fins de semana diferentes lá em Goiânia. A gente decidiu ficar uma semana lá e acabar aproveitando para fazer 3 podcasts lá em Goiânia. Inclusive mandar um abraço pro John, que ele fez as fotos aí também dos convidados. E aí o Elcio, né? O Elcio de Carvalho é um cara que... professor aí da composição, né? Tem um papo super, assim, de paz, sabe? Aquele papo calmo, detalhado, que tenta te ensinar algo. Papo com sabedoria. Então, é um papo, assim, que você precisa de tempo para você ir assistindo e prestando atenção e imaginando os cenários que ele tá falando. Ele é uma pessoa que gosta muito de detalhar. E é um baita de um compositor. Eu acho que todo mundo que quer seguir esse rumo da composição tem que ter um papo com o Elcio, pô. Ele é demais. Sim. Israel Novaes. Foi incrível. Foi um coraçãozinho. Foi o papo que mais rendeu polêmica, né? Saiu na Globo esse papo, turma. Saiu. O Israel entregou, pô. Entregou. Ele falou que é difícil pra ele não ser fiel, né? Mais difícil ser fiel. E, pô, viralizou muito esse papo. Foi muito legal. Minha cabeça explodiu quando eu vi o Israel, porque acompanhei a carreira dele, porque era muito fã de sertanejo. E, enfim, foi muito legal ter o Israel Novaes aqui com a gente. Foi difícil trazer ele. Mas... Foi, né? Foi difícil. Ele tem a agenda lotada, bem viu? lotada. Mas ele topou, isso eu acho massa, né? De o artista, mesmo com a agenda lotada, pô, vamos lá. Vamos tirar um tempinho pra vir aqui. Luan. Pô, a gente sempre teve um carinho, sempre via eles nos DVDs, né, Juliana? São pessoas que a gente gosta muito, conversaram super bem, tem músicas. Talento. E com certeza você que gosta de uma boa composição. Foi o dia que eu tomei uma lá, ó. O Luan foi comigo. Já vai com sua cerveja pronta pra você assistir esse papo. Vamos pro próximo.
O Eu Anderson achei que ia ser um Ricardo. dos piores papos. Porque o Anderson Ricardo, ele é bem técnico, né? Ele fala... Ele não gosta de se comprometer muito também. É, A gente entende, né, pelo posicionamento dele e tudo mais. mas o povo gostou, viu? Mas o povo gostou. Do papo dele, ou pelo menos ficou intrigado, né? Intrigado com alguns cortes. Sim. Foi bem legal. Dudu Dudu Borges. Borges. Gente, que marco pra nossa carreira ter o Dudu Borges. Ele foi um cara, assim, que eu confesso pra vocês que eu fiquei bem nervosa. O Dudu Borges, ele tem, assim, um jeito que te deixa um pouco intimidador, né? Sim. Tipo, intimidada. Então, na hora da entrevista, eu fiquei bem nervosa, mas a gente conseguiu extrair alguns conhecimentos dele. E é difícil, filho, tirar conhecimento dele. Ele tava, assim, mais reclusinho, não queria conversar quando a gente tanto, não. começou o podcast com ele, ele ficava olhando pro celular. Que o celular dele até ficava aqui, ó. Ele ficava olhando o celular, não olhava pra gente. Mas a gente é carniça, a gente vai até o final. Carniça. E aí a gente perguntou da música Shonei. Eu vou abrir pra vocês aqui. A gente perguntou da música Shonei pra ele. Vocês não vão saber a opinião dele. Aí ele saiu da casinha ali. Não, para, não Calma, fala isso, Miller. Ué, ele saiu da casinha. Não fala isso. Não, eu tô falando que ele saiu da casinha de... Ele tava focando no celular, aí ele voltou e começou a expressar a opinião dele, entendeu? Só que aí, depois do podcast, ele pediu pra cortar essa parte do Shonei. E aí a gente teve que cortar uma das melhores partes do podcast com ele. Mas a gente entende o posicionamento dele. E, pô, só de estar com ele aí, ó. E nunca pensei que eu ia ter 15 minutos com o Dudu Borges. Não é verdade? Eu falei muito? Falei a verdade, não é? Eu entreguei muito? Não, falei que ele saiu da casinha de quando ele tá falando no celular. Ele tava focando muito no celular no começo. Aí quando a gente puxou o assunto, ele, pô, calma aqui, que eu tenho que me posicionar e falar sobre isso. Entendeu? Foi isso. Bruna Campos, uma expert em direitos Foi autorais. muito legal. Tivemos um papo com ela. Vamos rapidinho nesses aí. Um legal. gênio aí dos papos, né? Gótico. O gótico. É piada interna, gente. Ele tem um sotaque muito legal. Ivan Miyazato. Nossa, que cara... Gente transmite boa. paz. Gente boa, né? boa. E talentoso demais. Adriana Sanches foi bem demais também. Falou sobre assuntos que muita gente não sabe abordar, né? Exatamente. Abordou como ninguém. Samuel Deoli. Nossa, um baita de um convidado que a gente precisa trazer ele aqui para 2 horas de papo. Um cara muito inteligente. Esqueci o nome dele. Bosco. O Bosco, verdade. O Bosco, baita de um músico, já passou por muitas duplas. Renato Campeiro. Campeiro, baita de um podcast. A gente quer trazer ele 2 anos. Foi emocionante, foi emocionante esse papo. Foi. E aí foi a nossa casinha, né, que a gente fez lá no MS. Fez. Aí o Delão Garcia. Massa também. Ah, Aqui foi o problema, esquece, hein? aqui foi o ícone, gente. Ele falou mal do Gustavo Lima, meu amigo, na minha frente. Olha a cara do ícone, gente. Olha a expressão do gênio. O que foi Douglas César no Tem Base Podcast? Porque assim, turma, quando a gente tava fazendo ali a Casa de Vidro, a gente foi convidado para fazer essa Casa de Vidro e toda essa galera que a gente fez eram palestrantes do evento. Então eles antes da gente eles participarem da Casa de Vidro, eles faziam uma palestra, enfim. E aí eu vi um pouquinho do trecho da palestra dele lá, porque a gente não conseguia assistir as palestras, porque a gente tinha Casa de Vidro. Ao mesmo tempo que a gente tava fazendo aqui, tinha coisa acontecendo lá dentro. E aí eu vi ele falando de, sua música não tá sendo gravada, então sua música é uma bosta, né? Ele foi bem incisivo e eu nunca tinha visto isso. Eu falei, nossa, diferente, né? Mas eu fiquei ali 2 minutos, mas só vi essa parte. Aí eu voltei. E aí quando ele começou, eu falei, cara, eu sei que ele é um gênio, né? Todo mundo fala muito bem, né? As suas composições, o baita de um talento, mas eu nunca tinha trocado ideia com ele. E aí, o que era pra ser 15 minutos, durou 1 hora. Inclusive, eu vou trazer o Douglas César aqui ano que vem. Pra fazer 3 horas de papo, meu amigo. É pra dar e vender, pra falar o que ele quiser. E aí ele começou a falar mal do Gustavo, da Maiara e Maraísa e tudo mais. Não falou mal, ele falou a opinião dele. É, opinião, mas é uma opinião contrária, E aí, enfim, chamou a atenção do mercado. Todo mundo viu esses cortes, todo mundo. Levou o Tem Base para todos os lugares. Todos os lugares, foi muito importante. Então o Douglas baita de um gênio. Mas é o que ele falou, eu prefiro falar mal e chamar atenção. Não, eu prefiro chamar atenção, ser odiado. E ser odiado do que falar bem e ficar na mesmice por elas. William Santos, grande parceiro nosso também.
Já fui comer muita carne com ele, vai ter talento. O Buga. Buga também causou, né? Falou que não seguiu o Luan Pereira. O Luan Pereira deu muito bom. Que artista não tem que ser influenciador. É, verdade. Também temos esse convidado que ele já trabalhou com a... Direito autoral. Como é que é o nome? ECAD. ECAD. Ensinou bastante coisa pra gente sobre o ECAD. Foi muito legal. E aí tem a braba, né? Porra. Aí a braba de todas, a Camila Fialho. Camila Fialho, uma baita empresária de música, já foi empresária da Anitta, já foi empresária do MC Sapão. Tem a Júlia. A Júlia Mussi, foi muito massa também o papo com ela. Ele aí de novo. O Neguinho gosta de aparecer, né, Neguinho? Dose parceiro. Dupla do Neguinho. Neguinho vai ter um quadro aqui ainda, não tem base. E também tivemos com os criadores aí do On Track Summit. Foi muito legal. Que foi muito bacana. Miller, que papo legal. Calma, tem mais convidados. Aí depois da Casa de Vidro tem mais convidados. É porque a gente já tá batendo 3 horas, né, gente? Calma, é rápido agora. Marcão, papai de todos. Foi muito importante pra gente. Fidelis, importantíssimo. Eu nunca pensei que a gente ia trazer o Fidelis Falante aqui pro nosso Tem Base, né? E ele foi um cara que, tipo, ele se posicionou assim de tipo, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Ele foi atrás, né, de fazer acontecer a parada. Isso foi muito legal. Porque olha o tamanho do Fidelis e a influência que ele tem, né? Henry Freitas, revelação do forró, também achei muito legal ele ter vindo aqui. A gente bateu o flow de visualização. Ele foi no Flow. Não foi o Flow, foi o Flow News. Flow News, Flow. Foi no Flow News e o nosso podcast deu uma aula, um banho no Flow News. Foi maravilhoso isso. Aqui foi especial, hein? Foi especial. Roberta Miranda abriu as portas da casa dela. Sua casa para o nosso Tem Base Podcast. Ela, foi maravilhosa. Atendeu a gente muito bem, tava de coração aberto, né? Foi um momento importante especial pra gente, né? Acho que eu nunca imaginaria que eu estaria na casa da Roberta Miranda, né? Marina Fabris é uma grande influenciadora, gente, aí do sertanejo. Eu acho que ela tava bem aberta a trocar ideia, porque normalmente a gente vê a Fabris mais reservada, assim, nos stories, né? Então ela tava bem dando opiniões. Uma pessoa guerreira, né? Conquistou muitas coisas e vai continuar conquistando. E tem essa cultura do sertanejo, do country, da vida do agro, né? A vida no interior. Juan Soares, um grande compositor. Timbre do sucesso, foi o muito Astro. Bem. O Astro. Cara, um corte do Juan tá indo bem demais. Tá mais de 50 mil views, cara. No YouTube, muito bem. No Instagram deu muito bom, no TikTok, né? O Timbre do Sucesso deu polêmica. O Juan Soares somou demais e também foi muito importante pra nossa carreira do TV Meu Sertanejo. Foi uma das primeiras pessoas a darem oportunidade pra gente. Muito legal. Marcinha, que emocionante. Marcinha, hein? Acho que se você não derrubou uma lagriminha assistindo isso aí, você tem que rever aí se tá vivo ou não, porque, gente, foi emocionante a história dela. Eu acho que vale a pena. Quem não assistiu ainda. No começo não tava repercutindo, mas quando começou a postar no Instagram, no TikTok, começou a repercutir muito legal. O povo foi começando a entender melhor a vibe dela. Porque normalmente a Marcinha, ela não tem muita... Ela não aparece tanto assim, né, falando. Ela nunca foi em podcast. E foi muito legal ela contar as histórias. Compositora de ficha limpa, Camara Amarela, propaganda. Que história bonita, né, que ela maravilhosa. Rafa e Torres. O último foi o Rafa Torres, né? Foi um cara que tava sumindo das mídias, né? 1 ano e meio, mais ou menos. E tá retornando aos poucos, veio aqui pro Tem Base, contou a história dele, que é uma história muito legal, de muita batalha. Superação, hein? Superação. E amamos, né? Que é grande compositor também, além de ser cantor. Também. História com compositor sempre é muito massa, né? E aí, Juliana, o que vem pra 2025 no Tem Base Podcast? Olha, eu espero trazer muitos convidados inéditos, né? Tipo, uma vibe totalmente inédita. Pessoas que talvez ninguém esteja esperando. Acho que é isso. Surpreender os nossos inscritos. Quem sabe conseguir fazer um repeteco de Casa de Vidro. Que foi cansativo, viu, gente? Mas, assim, ao mesmo tempo, inovou muita coisa, sabe? Deixou a gente em outro nível de conhecimento. A gente aprendeu muito. E eu acho que agora também melhorar nossas coberturas cada vez mais, deixar as coberturas de DVD
grandes. E Quem sabe fazer uma fusão, né, de Tem Base com coberturas de DVD. Exato. E também o Tem Base, a gente não quer ficar só fixo em podcasts, né? A gente quer criar quadros. A gente não vai contar muito E trazer também... as nossas ideias, porque... Podem copiar. Mas também trazer artistas de outros ritmos, né? Não estranhem se aparecer. É um próximo passo aí. E também fazer quadros fora do podcast. Lá Podpah, porque também é inspiração. É uma inspiração pra gente. Vamos... E esse foi mais um corte do Tem Base Podcast. Se você gostou da história, comenta aí o que você achou. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque tem vários cortes top aqui no canal. Tchau, obrigado! Vamos!